Olá! Hoje eu quero falar com vocês sobre adaptação escolar. Eu sou Elisama Santos, para quem não me conhece, sou escritora. Eu estudo a comunicação não violenta, a disciplina positiva. Eu tenho, junto tudo isso, o que eu gosto de chamar de educação não violenta, que é uma educação baseada no vínculo, na inteligência emocional, que é uma educação muito diferente da que a gente recebeu. Hoje eu quero falar sobre adaptação escolar. A adaptação escolar é uma fase difícil. E vai ser uma fase difícil, sempre, normalmente vai ser uma fase difícil, porque é uma fase de ruptura, né? É um momento em que o filho está saindo de casa para uma nova convivência, para um novo ciclo. E tanto para os pais quanto para a criança, é um momento de inseguranças, de inúmeras inseguranças. E a gente vê algumas mães postando no Facebook: ah, meu filho me deu tchau numa boa, foi lindo, eu imaginei que ia chorar. E aí você pensa: meu Deus, é só o meu filho. É só o meu filho que faz esse escândalo, porque o filho de todo mundo tá dando um tchau e um beijo, e é o meu que tá fazendo escândalo. Sabe quando você chega na escola, você vê que muitas crianças estão chorando, que é normal, que eles estão sentindo. Eles estão sentindo, ainda mais hoje, que a gente tem que colocar as crianças na escola cada vez mais novinhas, né, por inúmeras necessidades que não vêm ao caso. E aí, você decide que você vai colocar seu filho na escola. E normalmente ele ainda tá muito novinho e é normal ele ficar inseguro, ele ficar com medo e ter esse choro e ter essa ruptura muito difícil. Então nesse vídeo eu quero te dar algumas dicas para que essa fase ela seja atravessada com um pouco mais de tranquilidade. A primeira dica é que você aceite que é um momento difícil. É um momento que vai doer, é um momento que vai doer em você, é um momento que vai doer na criança, é um momento que vai ter choro, é um momento que vai ter angústias, é um momento que vai ter frustrações. É normal. Tá? A vida ela não vai ser sempre constante, sempre feliz e sempre linda. Então a gente vai ter momentos de frustrações e esse é um momento difícil, é um momento que a gente vai atravessar de coisas muito novas e o desconhecido dá medo. Então não tenta achar, mas tinha que ser lindo, tinha que ser perfeito. Não tinha que ser nada. A vida é o que é. Se tá sendo assim, é porque vocês precisam viver esse momento. Então é normal doer, é normal chorar, é normal ter toda essa confusão emocional diante da adaptação escolar. Então o primeiro passo para mim seria aceitar isso. O segundo passo é você se enxergar, você perceber dentro de você como está o seu pensamento em relação a essa adaptação escolar. O que eu quero dizer com isso? Se você está insegura com a escola, se você não gosta da escola, se você está achando que a escola não está legal, que tem alguma coisa que tem que mudar, que não vai dar certo, você passa essa insegurança para a criança. E aqui eu não fico essa conversa de sombra, de Laura Gutman, nada disso não, tá? Por favor. É só que é normal, né? Se a pessoa tá com medo, se a gente tá com medo, a criança percebe: putz, minha mãe não tá confiando nesse espaço. Se minha mãe não confia nesse espaço, como que eu vou confiar? Né? Se minha mãe tá tendo essa dor nesse espaço, eu tô percebendo que minha mãe não quer que eu fique aqui, como que eu vou confiar? Então, acho que o primeiro passo é você. O segundo passo seria você entender como você tem enxergado esse espaço, como você tem enxergado essa sua escolha da escola. E aí, se essa escolha ainda não te dá segurança, vê como é que ela pode te trazer segurança. Pronto, é essa escola que eu decidi mesmo, é a escola que eu posso pagar hoje, a escola que é porque é perto do meu bairro, enfim. Os motivos que cada pai tem de escolher a escola. Porque, ok, como é que eu posso ficar mais segura diante dessa escola? Eu posso conversar com o diretor, eu posso conversar com a diretora, eu posso conversar com a professora. Crie segurança pra você, como mãe ou como pai. Sabe? Crie segurança daquele espaço. Acredite que aquele espaço é um espaço que é adequado para o seu filho, porque esse é um passo importante. Se eu acredito, eu posso honestamente chegar para o meu filho e falar: olha, eu sei que tá difícil ficar aqui, eu sei que você quer ficar comigo, eu sei que você tá com medo, eu sei que você tá assustado. A mãe te colocou aqui porque a mamãe confia nessas pessoas. E a mamãe sabe que todo mundo vai cuidar de você muito bem aqui dentro. Entende? Quando eu confio, eu posso passar para ele essa confiança de que eu confio nesse espaço. E aí, a gente parte para o terceiro passo, que é você nomear o sentimento da criança e aceitar isso, aceitar esse sentimento e ajudá-la a aceitar esse sentimento. Porque normalmente o que a gente faz? Ah, filho, tem que ficar, e acabou, tem que ir para escola. E você não nomeia esse sentimento com ela. Você fala: filho, eu sei que você está com medo. Eu sei que você não queria ficar aqui. Eu sei que você está assustado. Eu sei que é um processo. Eu sei que você está com vontade de ficar com a mamãe, é mais legal ficar com a mamãe, você não conhece essas pessoas. A gente às vezes tem medo de falar dos sentimentos da criança por pensar que se eu falar vai abrir uma torneira e nunca mais ele vai parar de chorar. Mas pelo contrário, quanto mais eu falo dos meus sentimentos, quanto mais eu deixo que a criança fale os sentimentos dela, melhor ela vivencia isso. E mais rápido esses sentimentos se vão e dão espaço para um sentimento que é mais agradável, digamos assim, que é o sentimento que a gente espera que ela tenha para a escola. Então, nomeia o sentimento da tua criança.
ajuda ela a entender isso, sabe, filho? É difícil mesmo, é difícil ficar sem a mamãe. E aí depois que você pensou em como você está se sentindo em relação à escola, que você entendeu que vai doer, e você começar a fazer essa separação gradativa. Fica no primeiro dia 2 horas, fica no segundo dia 3 horas, ou no primeiro dia 3 horas, depois fica 2 horas, depois fica 1 hora. Combina com ela, com a criança, de ficar em um local específico, e depois você, na hora que ela quiser te ver, ela vai lá, ela pode ir nesse local te ver na escola. Quando você tá na escola, tenta interferir o mínimo no espaço e o mínimo na convivência dela com as professoras. Então assim, você tá na escola, mamãe, eu quero fazer xixi, você tá, né, fazendo adaptação, eu quero fazer xixi. Meu amor, vamos pedir a pró pra fazer xixi com você? Ela sabe te levar pra fazer xixi. Que aí você vai fazendo essa ligação da criança com a escola, sacou? Então assim, olha, a pró sabe fazer xixi, olha, a pró sabe contar uma história muito legal. Você começar a fazer essa ligação, e que é importante que você converse com os professores pra você criar, volta a história da segurança, né? Você cria essa segurança que você consegue fazer essa transição. E aí, quando você sentir que aos poucos você vai, né, saindo, e vai ter choro. No começo vai ter choro. Vai ter choro. Não tô falando que você vai deixar a criança chorar. Mas percebe como as pessoas lidam com o choro dessa criança. Ela chorar no ambiente escolar é uma nova... também é um crescimento na relação dela, de que ela vai ser acolhida por outras pessoas. Ela vai perceber que existe mais acolhimento no mundo além da mamãe, além do papai. Existem mais pessoas que são capazes de ser empáticas com ela além da mamãe e do papai. Então, conversa com esses professores e percebe. Com a Helena, a Helena me surpreendeu. Eu achei que ela ia ficar muito bem na escola, ela não ficou. E teve choro e a gente foi fazendo essa transição. E aí, eu dava o tchau a ela, filha, a mamãe já vai. Dava um beijo nela. A mamãe já vai. E aí ela chorava, mãe, não vai, não vai. Eu sei, mamãe, eu sei que você quer ficar com a mamãe. Conversava com ela antes, óbvio. E aí quando ela chorava, eu saía e ficava no cantinho da escola ouvindo como a professora interagia com ela em relação ao choro. E aí eu fui percebendo que ela estava sendo bem acolhida. E aos poucos ela ouvia essa professora e ela parava de chorar. E eu fui perceber que em 5 minutos ela parava de chorar. Então ela conseguia sentir aquele acolhimento e ela conseguia passar por aquela fase com segurança, porque ela começou a confiar nessa professora, sabe? Às vezes eu conversava com ela em casa e falava, olha, a gente vai chegar na escola, a mãe vai ficar um pouquinho e depois a mamãe vai embora. Então tinha vezes que eu saía no momento que ela tava brincando, óbvio, eu não ia chegar lá, ela tava brincando, quietinha, não chega lá, ela, tchau filha, pra ela chorar. Então eu falava, olha, a mamãe vai te deixar na escola, vai ficar um pouquinho, depois a mamãe vai embora. Quando você estiver bem lá, a mamãe vai sair. Então, às vezes, ela tava lá brincando e eu saía, chegava na escola de noite e falava, não teve choro nenhum. Ela percebeu que você tinha ido embora, perguntou onde você tava. E aí, como o irmão estuda na mesma escola, pediu só pra ver Miguel, eu levei pra sala de Miguel, viu o Miguel, saiu. Então, era basicamente isso, para o vídeo não ficar longo, de você aceitar que vai ter choro, que é um momento de transição, que não é um momento exatamente fácil, e tudo bem. Você pensar como você tá se sentindo em relação à escola, você conseguir conversar com a criança, nomear esse sentimento dela e admitir que é difícil pra ela, difícil pra você também, e conversar, dividir essa vulnerabilidade falando dos seus medos, e você perceber como a escola acolhe o choro dela, que isso faz parte da sua segurança, né? Quanto mais você percebe que tá tendo um bom acolhimento, melhor você fica seguro em relação àquele ambiente, e interferir o mínimo no espaço durante a adaptação, né, para a criança faça a ponte entre a criança e a escola. Eu não gosto de adaptações, escolas que falam, a pai não pode entrar, deixa na porta e acabou. Não acho que assim, a criança não conhece aquele ambiente, ela precisa ser apresentada àquele ambiente, ela precisa ser apresentada para alguém que ela confia, óbvio. Ela precisa que alguém que ela ame, que confia, apresente esse ambiente como alguma coisa legal e que vale a confiança dela, né? Então é basicamente isso, espero que eu ajude as mães que ainda estão tendo dificuldade na adaptação, vai dar tudo certo. Eu creio que é uma fase difícil, mas logo vem coisas boas por aí, tá bom? Beijo!